Você quer saber por que sua vida ainda não mudou? Porque você está esperando alguém vir te salvar, mas ninguém vem. A verdade é dura, mas é simples. O mundo não recompensa os que esperam. O mundo recompensa os que se levantam mesmo quando estão em pedaços, os que continuam mesmo sangrando, os que não pedem permissão, os que decidem. Este vídeo é um chamado, um despertar, um soco na cara da procrastinação, da dúvida, da covardia, porque hoje eu vou te mostrar a força mais poderosa que existe dentro de um ser humano, a determinação. Mas não qualquer tipo. Eu estou falando da determinação que faz você desafiar a própria realidade. A que transforma fracasso em combustível, a que cria lendas, a que construiu impérios, inventou o impossível e mudou destinos. Prepare-se para mergulhar em histórias reais, filosofias milenares, táticas práticas e uma mensagem que vai ficar ecoando na sua mente pelo resto da vida. Mas antes de tudo isso, você precisa entender uma coisa. Você acha que tem tempo, que pode começar amanhã, que está esperando o momento certo. Mas e se eu te dissesse que a única coisa que separa você da vida que você quer é uma escolha, feita agora? Uma escolha brutal. A decisão de parar de ser vítima, a decisão de agir, mesmo com medo. A decisão de deixar de culpar o passado, os pais, o sistema e assumir pela primeira vez o controle absoluto do seu destino. Vivemos anestesiados pela ilusão de que um dia vai dar certo. Mas a realidade é cruel. Quem não decide será decidido. Se você não escolhe vencer, a vida vai te empurrar para o lado dos medíocres, dos que vivem justificando, dos que sobrevivem, mas nunca vivem. Você percebe isso? Você sente que está sendo levado pela correnteza da rotina, da dúvida, da indecisão? Porque aqui está a verdade que ninguém quer te contar. Ou você domina o seu destino, ou será dominado por ele. Thomas Edison foi chamado de louco, de fracassado, de sonhador inútil. Mais de 1000 falhas tentando inventar a lâmpada. Você teria desistido na 10ª tentativa? Na 100ª? Na 1000ª? Ele não. Porque Edison entendeu uma coisa que muda tudo. Cada tentativa não era um fracasso, era uma escolha de continuar. E essa escolha, repetida 1000 vezes, acendeu a luz do mundo. Então eu te pergunto, qual escolha você precisa fazer agora, que está adiando há anos? Não é sobre motivação, é sobre decisão, levantar mais cedo, cortar as distrações, dizer não ao que te enfraquece, dizer sim à versão brutalmente disciplinada de você mesmo, porque a vida não vai esperar você se sentir pronto. Ela já está acontecendo. E se você não decidir hoje, será só mais um que poderia, mas nunca fez. E no próximo capítulo, vamos quebrar a maior mentira que te contaram, que você não é capaz. E eu vou te provar por A plus B que essa mentira é o que está te segurando. Mas antes, responda com sinceridade. Você já tomou sua decisão? Eles te convenceram disso. Desde criança, sussurraram essa mentira nos seus ouvidos, alguns de forma direta. Você nunca vai conseguir. Outros de forma sutil, silenciosa, mas ainda mais mortal, tirando sua confiança, diminuindo seus sonhos, rindo dos seus planos. E o pior, você acreditou. Você pode ter o talento, pode ter a vontade, pode até ter o plano. Mas se lá dentro, bem no fundo, você acredita que não é capaz, tudo desmorona. Porque a mente obedece àquilo que você acredita. E quando você acredita que não pode, seu cérebro cria todas as desculpas para te manter no mesmo lugar. Você já percebeu isso? Como parece que toda vez que está prestes a avançar, algo te trava? Esse algo não está fora de você. Está dentro. Está na voz que diz: você não é bom o suficiente. Você não merece. Você vai fracassar. Essa voz é o seu verdadeiro inimigo. Quando Henry Ford começou a falar sobre colocar o mundo sobre rodas, riram dele. Ele não era engenheiro, não tinha educação formal, não tinha apoio da elite industrial, mas tinha uma convicção inabalável. Se você pensa que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. Essa frase virou lei na mente de Ford, e foi essa lei que destruiu a mentira da incapacidade. Ele não apenas construiu carros,
Ele construiu uma nova mentalidade. A mentalidade de que capacidade não é algo que se nasce, é algo que se constrói. Hoje você vai quebrar essa mentira, mas não com palavras bonitas, com uma decisão brutal. Você vai se comprometer com a sua nova verdade. Repita isso com firmeza. Eu sou capaz, eu posso e eu vou. Não importa o que disseram, não importa o que aconteceu. O que importa é o que você escolhe acreditar a partir de agora. Você pode começar pequeno, mas tem que começar. Porque quando você muda a crença, você muda o comportamento. E quando muda o comportamento, muda os resultados. E quando muda os resultados, muda a vida. E no próximo capítulo, vamos mergulhar no que separa os sonhadores dos realizadores. Vou te mostrar o segredo dos imparáveis e por que o medo não os para. Ele os impulsiona. Prepare-se. Pare de esperar não sentir medo. Essa é a armadilha que destrói sonhos antes mesmo de começarem. Você acha que os grandes não têm medo? Que os milionários, os líderes, os visionários não tremem por dentro? Eles tremem, mas não param. Essa é a diferença entre os que vencem e os que afundam. Os fracos esperam a coragem chegar. Os fortes agem mesmo com o coração disparado. Medo é só um sinal. Um aviso de que você está prestes a sair da sua zona de conforto. E é exatamente aí onde a vida começa a mudar. Você já notou como todo momento importante da sua vida veio com medo? A entrevista, a decisão de mudar, a conversa difícil, o salto no escuro. E mesmo assim, quando você atravessou, algo dentro de você cresceu. Você se tornou mais forte. O problema nunca foi o medo. O problema sempre foi o que você escolhe fazer com ele. Oprah nasceu pobre, foi abusada, rejeitada, ridicularizada. Durante anos carregou o medo de não ser suficiente, o medo de não ser aceita, o medo de mostrar sua voz. Mas um dia ela entendeu. O medo só tem poder enquanto você o alimenta. Quando você o encara, ele se desfaz. E ela se expôs, contou sua história, abriu suas feridas e transformou isso em cura para milhões. Hoje, é uma das mulheres mais influentes do planeta. Não porque o medo sumiu, mas porque ela decidiu que sua missão era maior que o medo. Hoje eu não estou aqui para te dizer que você não vai sentir medo. Eu estou aqui para te dizer que você vai. E mesmo assim, você vai avançar. Você vai ligar para aquele cliente, vai gravar aquele vídeo, vai começar aquele projeto, vai terminar aquele ciclo, com medo mesmo, com frio na barriga, com a voz tremendo, porque a vitória não é ausência de medo, é movimento apesar dele. E no próximo capítulo, você vai ver como a dor, a rejeição e a quase desistência não são sinais de que é hora de parar. São os portais que todo guerreiro precisa atravessar antes de se tornar imparável. Aguente firme. Agora a jornada começa a ficar real. Todo guerreiro de verdade já pensou em desistir. Não uma vez, mas várias. Quando tudo parecia perdido, quando o mundo se calou, quando ninguém acreditava, nem ele mesmo. Mas é nesse exato momento, quando a alma sangra e tudo dentro de você grita "para", que a verdadeira determinação nasce, não da força, mas da dor. Você quer vencer? Prepare-se para ser testado. Dor não é sinal de que você está no caminho errado. É prova de que você está evoluindo. Você vai ser ignorado, vai ser rejeitado, vai ser humilhado e vai querer desistir. Mas se você resistir, se você usar a dor como combustível, algo muda dentro de você. Você se torna blindado, resiliente, inquebrável. Você se torna imparável. Walt Disney foi demitido de um jornal por falta de criatividade. Depois, teve sua primeira empresa falida. Foi recusado por mais de 300 bancos que disseram que sua ideia de parque temático era ridícula. 300 nãos, 300 portas na cara, 300 vezes sendo tratado como um idiota. Mas ele continuou, porque a dor da rejeição só acendeu mais fogo dentro dele. E aquele homem que quase desistiu virou um símbolo mundial de imaginação, superação e realização. Você está com dor agora? Se sentindo rejeitado?
Cansado? Ótimo. Isso significa que você está no ponto exato onde a maioria para. E só os lendários continuam. A dor é inevitável. Mas o sofrimento é uma escolha. Escolha usar essa dor como aço que forja seu caráter. Como energia para a ação. Como memória sagrada que te lembra: eu vim até aqui e eu não vou parar agora. A dor é a parte do processo que separa os comuns dos extraordinários. E no próximo capítulo, você vai conhecer a história de um homem que desafiou o impossível. Um simples vendedor, sem dinheiro, sem contatos, mas com uma obsessão implacável. Ele decidiu que um não era o fim, era apenas o começo. Prepare-se para conhecer a lição de Edwin Barnes. A maioria desiste com um não. Os determinados usam o não como ponto de partida. Esse é o segredo que separa os sonhadores dos realizadores. E ninguém encarnou esse princípio melhor do que um homem chamado Edwin C. Barnes. Ele não era rico, não era conhecido, não tinha educação, mas ele tinha algo que destruía qualquer obstáculo. Uma decisão que queimava como fogo dentro dele. Ele não queria tentar trabalhar com Thomas Edison. Ele decidiu que iria ser sócio de Edison. Quando Barnes disse a si mesmo: eu vou trabalhar com Edison, ele estava sujo, desempregado e sem um centavo. Mas mesmo assim, viajou de trem, ficou no vagão de carga e se apresentou ao próprio Edison. Ele não tinha nada, exceto uma convicção inabalável. E sabe o que Edison viu nele? Não aparência, não currículo, mas a centelha da determinação. E o contratou, não como sócio, mas como faxineiro. E sabe o que Barnes fez? Aceitou, sorrindo, porque ele sabia que aquilo era só o começo. Barnes passou meses invisível, trabalhando nos bastidores, sendo ignorado, mas ele observava, estudava, se preparava, até que um dia Edison lançou uma invenção chamada dictafone, que ninguém conseguia vender. Barnes viu o que ninguém mais viu, uma chance. E foi com tanta energia, tanta paixão, tanta convicção, que vendeu o produto como ninguém. Edison então olhou para ele e disse: você conseguiu. Agora você é meu sócio. Você diz que quer mudar de vida. Mas o quanto você está disposto a lutar por isso? Você suportaria ser ignorado? Trabalhar em silêncio? Esperar meses ou anos por uma chance? Porque quem realmente quer não espera reconhecimento. Constrói a oportunidade. Se agarra no sonho com tanta força que o mundo inteiro é obrigado a notar. Barnes não era especial, mas ele teve uma coisa que muda tudo, um desejo ardente, que nunca aceitou um não como resposta. No próximo capítulo, vamos mergulhar no poder silencioso da disciplina. Porque quando o mundo se cala e ninguém te aplaude, é ela que mantém você em pé. Está pronto para descobrir o que os maiores fazem quando ninguém está vendo? A maioria começa empolgada, mas só os determinados continuam quando o aplauso acaba. Sabe por quê? Porque eles não são movidos por motivação. Eles são movidos por disciplina. Disciplina é a força invisível que constrói impérios no silêncio. É o que você faz quando ninguém está te olhando. Enquanto os fracos precisam de incentivo, os determinados precisam apenas de um propósito. Motivação é como o vento. Vem e vai. Hoje você está animado. Amanhã desmorona. Mas disciplina é aço. É o que faz você levantar mesmo sem vontade. É o que faz você treinar mesmo cansado. Estudar mesmo sem ânimo. Trabalhar mesmo sem resultado. É isso que separa os eternos iniciantes dos realizadores. Você quer mudar de vida? Então aprenda a se mover no escuro. Sem palmas, sem likes, sem plateia. Kobe Bryant foi um dos maiores da história, mas o que o fazia ser lendário não era o talento, era a rotina. Enquanto os outros treinavam 2 horas, Kobe treinava 6. De madrugada, enquanto todos dormiam, ele entendeu cedo: disciplina não é punição, é liberdade. Liberdade de ser o melhor. Liberdade de dominar o próprio destino. Quando ninguém via, ele fazia. Quando ninguém acreditava, ele fazia. E quando todos viram, já era tarde demais. Ele já tinha se tornado imparável. Hoje eu te faço um convite duro. Pense em algo que você sabe que precisa fazer. Agora,
Faça, mesmo sem vontade, acordar cedo, ler 10 páginas, treinar, meditar, trabalhar em silêncio. Repita, todos os dias, sem falhar, até que se torne parte de quem você é. Porque no fim, o mundo não respeita os motivados, o mundo respeita os disciplinados. No próximo capítulo, vamos revelar a arma secreta dos gigantes, os rituais diários. Pequenas ações repetidas com obsessão que, com o tempo, constroem excelência inabalável. Você vai entender por que o que você faz quando acorda determina tudo o que você vai conquistar. Não são os grandes feitos que transformam uma vida. São os pequenos hábitos, repetidos todos os dias, sem falha. Você quer vencer? Então esqueça a ideia de mudança radical da noite para o dia. Excelência não é explosão. É repetição, é consistência, é construção invisível. Todo gigante tem uma rotina brutal, não negociável, inflexível, porque eles entenderam uma verdade que destrói a mediocridade. Você não é o que você faz de vez em quando, você é o que faz todos os dias. Você acorda e pega o celular, ou você acorda e medita. Você começa o dia reclamando, ou com gratidão, foco e planejamento. Porque cada escolha é uma semente, e essas sementes viram sua colheita, sua conta bancária, seu corpo, sua mente, seu destino. Os fracos desprezam os detalhes, os fortes dominam os detalhes, e por isso dominam o jogo. Elon Musk gerencia empresas bilionárias como Tesla e SpaceX, mas o segredo por trás disso? Gestão minuciosa de tempo. Ele divide o dia em blocos de 5 minutos. Não negocia prioridades. Não desperdiça energia com o que não leva ao objetivo. A rotina dele é um escudo contra a distração, uma arma contra a mediocridade, um mapa direto para a excelência. Não há improviso, há estratégia, há método, há ritual. Você quer ser imparável? Então construa sua armadura. Ritual matinal, ritual de foco, ritual de sono, ritual de leitura, ritual de silêncio. Comece pequeno, mas torne sagrado. Acorde no mesmo horário, escreva metas, cuide do corpo, alimente a mente, elimine ruído, proteja sua energia. Porque quando o hábito vira identidade, a excelência se torna inevitável. No próximo capítulo, você vai entender por que o fracasso não é o fim da linha. É o início da verdadeira jornada para quem quer ir além. Prepare-se para ressignificar o seu passado e fazer dele o combustível para o seu futuro. Você fracassou? Ótimo! Agora você está pronto para começar. Enquanto o mundo te ensina que fracasso é derrota, os grandes sabem que fracasso é iniciação. É purificação. É parte do preço. Ninguém vence de primeira. Mas só os determinados permanecem depois da queda. O fracasso te ensina o que a vitória esconde. Ele expõe suas fraquezas. Te mostra onde você estava iludido. Te obriga a encarar a verdade nua e crua. Você ainda não está pronto, mas pode estar. É no fracasso que a casca se rompe e o guerreiro nasce. Mas atenção, não é o fracasso que define você. É o que você faz depois dele. Você se levanta ou se afunda. Você aprende ou se vitimiza. Você ressurge ou se apaga. Steve Jobs foi expulso da própria empresa. Ridicularizado, humilhado, desacreditado. Ele poderia ter se escondido, mas usou o fracasso como fogo purificador. Fundou a Next, comprou a Pixar, se reinventou e voltou para a Apple maior, mais forte, mais visionário do que nunca. Foi o fracasso que quebrou seu ego e revelou sua verdadeira grandeza. Hoje, você carrega marcas, cicatrizes de coisas que deram errado, projetos, relacionamentos, tentativas falhas. Mas agora você vai ressignificar. Pegue esse fracasso e escreva uma nova legenda. Isso aqui não foi o fim. Isso foi meu treino, minha forja, meu laboratório. Fracasso não é sentença, é estágio, é trampolim. E você só precisa de uma decisão para usá-lo a seu favor. Continuar. Com mais foco, com mais humildade, com mais sede. No próximo capítulo, vamos mergulhar na arte estoica do silêncio, do foco e do desapego. 3 armas que transformam você num ser humano indestrutível.
Enquanto o mundo grita, você vai aprender a vencer calado. Enquanto o mundo grita, os sábios se calam. Enquanto os fracos buscam aprovação, os fortes buscam evolução. Você quer se tornar inabalável? Então precisa dominar 3 armas letais: silêncio, foco, desapego. Esses não são conceitos bonitos, são práticas brutais que constroem lendas. Fale menos, faça mais. Não conte seus planos, não se justifique, não responda à provocação. Porque quanto mais barulho você faz, menos energia você tem. Os estoicos sabiam disso. Epicteto dizia: seja mais interessado em ser do que em parecer. Silêncio é autocontrole. Silêncio é estratégia. Silêncio é escudo contra distrações. O barulho satisfaz o ego. O silêncio alimenta o espírito. Hoje, sua atenção vale mais do que ouro. Se você não domina seu foco, você é escravo do algoritmo, das notificações, das comparações. Foco é a capacidade de dizer não a quase tudo, para dizer sim ao que importa de verdade. Steve Jobs dizia: foco é sobre dizer não. Os grandes não fazem mais coisas, eles fazem menos, com obsessão. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa manter aparências. Você não precisa agradar. Você só precisa evoluir. E isso exige desapego. Desapego de aprovação. Desapego de status. Desapego do medo de perder. Quando você não tem mais medo de perder, você se torna perigoso, porque você age por propósito, não por vaidade. Acorde em silêncio. Planeje em silêncio. Trabalhe em silêncio. E apareça com resultado. Desligue o que distrai. Foque no que edifica. Solte o que pesa. E siga leve. Silêncio é poder. Foco é direção. Desapego é liberdade. E agora o último capítulo, o momento da verdade, onde você vai tomar a decisão mais importante da sua vida, seguir como mais um ou renascer como alguém inesquecível. Chega um momento na vida em que você precisa escolher ser comum ou se tornar uma lenda. Esse momento não é amanhã, é agora, porque toda a sua história, toda a dor que você passou, todo fracasso, toda queda, toda lágrima, te trouxeram até aqui, exatamente aqui, neste instante decisivo. Você acha que ainda tem tempo? Que pode adiar sua grande virada? Não tem. O tempo está passando. Cada dia que você espera é um dia a menos para deixar seu legado. Os grandes não esperam o momento certo, eles criam o momento certo. Eles tomam a decisão. Eles rasgam o roteiro da mediocridade e escrevem uma nova história com sangue, suor e ação. Arnold era um garoto austríaco, pobre, franzino, com um sonho absurdo: ser o melhor fisiculturista do mundo. Depois, o maior astro de Hollywood. Depois, governador da Califórnia. 3 sonhos insanos, 3 áreas diferentes, e ele conquistou todas. Como? Com uma decisão inegociável. Uma convicção tão forte que o mundo teve que se dobrar. Ele não pediu permissão. Ele agiu. Ele se moldou. Ele decidiu. Chegou a hora. A hora de parar de assistir e começar a construir. A hora de silenciar as desculpas e amplificar as ações. A hora de deixar de ser um a mais e se tornar o único, o inesquecível. Você nasceu para ser lembrado, para deixar marca, para virar referência, mas só se decidir. E essa decisão tem que vir agora, não amanhã, não depois que você estiver pronto. Agora, porque ninguém vai fazer isso por você e ninguém vai lembrar de quem ficou no talvez. Você aprendeu sobre determinação, sobre dor, fracasso, disciplina, silêncio e foco. Mas nada disso importa se você não usar, se você não aplicar, se você não decidir, porque conhecimento não muda a vida, ação muda, decisão muda, coragem muda. Então levante, mude, construa. Silencie o mundo com o seu resultado. Decida agora quem você quer ser e nunca mais olhe para trás. Se esse vídeo mexeu com você, compartilhe com quem precisa acordar. Mas mais importante do que isso, compartilhe com você mesmo, todos os dias, a sua nova versão.